Meu nome é Johnny, eu faço engenharia de computação e estou no ano semestre. E o que eu vou falar é sobre o uso do Rekognition, né, o serviço da Amazon, para parte de visão computacional. Então, assim, eu não trabalho com isso atualmente, mas eu acho que é uma coisa interessante de saber, porque às vezes você não tem tempo de treinar modelo, muitas vezes não tem dados para isso, e às vezes é muito importante você ter esse modelo de uma forma rápida e conseguir validar a sua ideia, né? Então, a Amazon, ela te dá muitos serviços, tanto o serviço de aplicação, você só solicita alguma aplicação e ela te retorna a informação, ou ambientes que te favorecem você desenvolver sua aplicação. Como, por exemplo, aqui, ó. Então, a gente vai aqui em alguns serviços da Amazon, né? E, por exemplo, a gente pode ir aqui no Machine Learning e... Cadê? Recognition, tá aqui. Então, tem vários serviços de machine learning. Então, assim, tem vários possíveis encontros para trabalhar com esse serviço. Porque esse aqui é para visão computacional, né? Só que, por exemplo, a gente tem aqui serviço de conversão de texto para ou de áudio para texto. No caso do estudo é rede neural que faz esse processo para a gente. Tradução automática, no caso o Poly, o Amazon Poly, que faz tipo, você manda um texto, ele faz uma voz com pessoas realistas, então, assim, você consegue desenvolver muita coisa utilizando esses serviços aqui, mas, claro, né, pagando. Então, a gente tem uma cota grátis, né, por ser aluno da UFC, usando aquele e-mail, mas, assim, uma hora, né, então, enfim, tem que pagar, mas dá pra fazer muita coisa com a versão grátis, por enquanto, certo? Então, voltando aqui. Então, o Recognition, né, ele é um serviço que você consegue fazer muitas coisas de visão computacional, tanto para imagem quanto para vídeo. Então, você consegue fazer análise de vídeo aqui de uma maneira muito rápida. Isso tudo é serverless, né? Então, é sem servidor. Então, você não se preocupa em criar máquina virtual ou se preocupa com servidores, esse tipo de coisa. Então, é simplesmente um serviço que está rodando em várias máquinas lá na Amazon e a gente só passa as informações, no caso, passa a imagem, passa o que você quer fazer e ele já te retorna o resultado. Então, assim, usando esse serviço, você não precisa se preocupar com machine learning em si. E você consegue fazer tudo de uma maneira sem programação, né? Assim, sem saber programar data science em si, né? Sem precisar preparar dados, treinar modelos. Ele faz tudo isso pra gente. Então, assim, a gente consegue ver algumas demos aqui que o Recognition pode fazer. Eu vou testar algumas aqui, por exemplo, comparação de faces, é uma coisa muito interessante. Vou mostrar aqui, depois eu mostro em código. Então, aqui ele consegue, você passa a imagem padrão, né, e uma imagem que você quer buscar essa face, e ele vai te retornar similaridades entre as pessoas, né? Então, por exemplo, aqui, eu vou testar com um exemplo que eu vou fazer no código. Vou pegar aqui a foto do queridíssimo Regis, Olha aí. e pegar uma foto em que o Regis também tá incluso, né? No caso, já pedi todos os direitos autorais pro Regis aqui, eu posso usar as fotos dele. Hum. Então, aqui, né? Então, aqui é a foto do Regis, que é a foto padrão que eu quero buscar, e aqui é outra foto em que o Regis está contigo, né? Então, o que é que esse serviço está fazendo? Ele está procurando faces nessa imagem e calculando similaridade entre a face que ele encontrou e a face que eu deixei como padrão, certo? Então, o que ele está fazendo por baixo? Por baixo tem uma rede neural siamesa, que é um tipo de rede neural que você manda um par e ele te retorna uma similaridade entre esse par, certo? Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar essa imagem do Reis, vai pegar todas essas outras imagens, e ele vai comparar. No caso, já foi uma rede toda treinada, e com várias faces e tal, e ele consegue dizer se é ou não é aquele cara. Então é uma rede que é muito pesada. Se levar em conta que só tem duas classes, né? É ou não é. É a pessoa ou não é a pessoa. Certo? Então ele dá uma similaridade. Ou, desculpa, não é uma classificação, né? Ele vai, é uma regressão, no caso. Ele vai dar uma similaridade. Então, eles usam similaridade cosseno, que é uma técnica que se analisa.
várias informações em um mapa vetorial, enfim. E ele consegue dar várias similaridades com cada face, né? Ele só mostra a principal, né? Que é o que na programação a gente vai ver que também só retorna o certo, né? No caso, a imagem correta. Então, aqui nesse serviço a gente viu que ele já retornou a imagem aqui certinha, certo? Alguma dúvida quanto a aqui? Não, né? Não. Assim, então, esse aqui é uma das coisas que o Recognition pode fazer. E assim, ela também consegue fazer detecção de textos a partir de imagens, então a gente consegue fazer, né, a leitura de imagens e reconhecimento de textos de uma maneira bem rápida. Um bem interessante também é reconhecimento de celebridades. Então, se você mandar uma foto de uma pessoa que é uma celebridade, ele vai dizer quem é. Isso eu não sei bem a aplicação para isso aqui no momento, né? Mas, enfim. Também tem análise facial, que esse aqui é um negócio muito interessante, que é você passa uma imagem, ele vai pegar essa imagem e vai retornar várias informações, como, por exemplo, se é uma cidade que essa pessoa provavelmente pode ter, o tipo do sexo, né? Ela aparentemente é feminino. Se ela está sorrindo, se ela está feliz. Então você consegue fazer até uma análise de sentimento facial a partir de uma imagem de uma pessoa aqui. Você sabe se ela está feliz ou triste. Como também a gente consegue fazer no que é moderação, por exemplo, quando você tem uma imagem que pode ter um conteúdo adulto e tal, você consegue dar uma borradinha e conseguir retornar o que você encontra nesse conteúdo. Então aqui, tipo, ele só fala que não tem nada assim que influenciar uma família, mas aqui, assim, tem aplicações que isso vai importar, né? Então, por exemplo, aqui ele retorna que é a mulher com roupa de banho ou roupa íntima, sei lá. E, assim, você consegue fazer muita coisa com esse tipo de serviço. E outro muito importante que é a detecção de objetos em uma cena. Por exemplo, aqui nessa imagem, né, tem vários carros, vários pneus aqui, skate, pessoas. Ele consegue dizer isso e você consegue, sei lá, testar a sua proposta a partir de uma imagem, por exemplo. Ou tem uma imagem, pensando numa aplicação que você quer montar, né? Você tem uma imagem que você quer possivelmente fazer uma análise, e você quer testar se você vai ter o resultado que você quer. Então, muitas vezes você entra aqui no demo, faz o piloto da sua imagem e vê se ele vai detectar o que você está querendo. Se funcionar, você, beleza, você pode partir, certo? Assim, então a gente já viu mais ou menos o que ele pode fazer, né? Aqui nas demos. E aqui nesse link, né, no Dotpad, dotpad.com/gym, tá o link do Drive com as imagens que eu vou utilizar e o Jupyter Notebook. Então, só entrar nesse link e pegar aqui, vocês podem baixar. Já está no Drive, então você joga no Colab. O Colab ele já tem a biblioteca que a gente vai utilizar, então não precisa baixar nada assim demais, só as imagens, né, jogar para lá e dá certo aqui. Então, eu vou abrir aqui logo o Jupyter Notebook, aqui já está aberto. Já pensando em código, né? Então, E aí, Johnny, a biblioteca. Oi, tu pode botar no chat aí esse link? o link, beleza. Ah, tá no Dontpad, né? Mas bota no chat também. Pessoal, eu peço para vocês botarem nome e matrícula aí no chat também, pra gente depois fazer a presença, porque pode ser feitas as aulas complementares, certo? Eu boto já, a minha também. Então, a biblioteca que a gente vai utilizar é a Boto 3. Assim, a Amazon, ela desenvolveu essa biblioteca. Ela é oficial e você consegue usar praticamente quase todos os serviços da Amazon com essa biblioteca, certo? Então, só a gente ir aqui na documentação rapidinho, então, a gente consegue ir na documentação e já escolher o serviço que a gente quer usar e daí a gente consegue ver todas as funções que a gente tem para esse serviço, todos os métodos. Então, quando tiver dúvida, quiser replicar isso aqui, quiser fazer outra coisa, vocês
Podem olhar por aqui e ver o que pode fazer. Você consegue fazer, por exemplo, aqui a busca de faces. Você indexa faces e depois você consegue listar as faces no seu índice de faces. Depois você consegue fazer buscas ó, a partir dessa face. Então tem muita coisa que dá para fazer só com o serviço aqui, o básico, né? Então, eu vou utilizar também o OpenCV só para poder desenhar esses quadradinhos né, na imagem que a gente viu aqui nos exemplos, para desenhar aqui, certo? Então, inicialmente, a gente vai simplesmente chamar o botão 3.client e passar o serviço que a gente quer utilizar. Então, recognition, certo? E essas informações aqui são a chave de acesso. E aqui é a chave secreta. Por que isso, né? Na Amazon tem toda uma questão de segurança no uso das APIs, do serviço, então você tem que garantir que a aplicação que a pessoa está fazendo seja segura. Então, só quem consegue utilizar o serviço para aquela conta é quem tem as chaves. Então, assim, para quem tem interesse de replicar por enquanto, né? Assim, vou deixar essas chaves funcionando por enquanto, mas depois eu vou excluir. Mas se alguém tiver interesse, é simplesmente você vai aqui, ó, segurança, identidade e conformidade, vai no IAM. IAM é o gerenciador de, de pessoas e usuários. Aqui você simplesmente cria um usuário, certo? O grupo Machine Learning é esse usuário, e a gente consegue ter as chaves dele. Então, se alguém quiser replicar bem tudo, quiser criar conta, ganhar os créditos, pode falar comigo também que eu posso ajudar, certo? Enfim, vou voltar aqui para o código. Então, a gente usa esse serviço aqui para criar as contas e gerenciar as pessoas que a gente pode usar no nosso serviço. Beleza? Então, quando eu criar a conta, eu vou gerar essas chaves aqui, certo? E aqui eu vou informar onde possivelmente eu vou usar esse serviço, que é Estados Unidos, a região oeste. Certo? Porque tem vários servidores na América do Sul, América do Norte, Europa, e você consegue selecionar onde possivelmente você quer que rode. Se você tirar, ele vai escolher aleatoriamente, né? Um padrão. Certo? Então, continuando. A gente instanciou o cliente, né, aqui. Então, a gente simplesmente chama cliente.compareFace, que é aquela primeira aplicação de comparar a foto do Regis com outra foto. Aí, o que é que precisa ser feito? Esse tipo de serviço, ele só consegue ler a imagem se ela já tiver em um armazenamento em nuvem, que é chamado de bucket, que é outro serviço, que é o S3, certo? Então, por exemplo, só mostrar aqui rapidão. Armazenamento, ó, S3. Serviço de armazenamento de arquivos. Aqui você vai ter que criar um bucket, que é se fosse uma pasta, um disco virtual. E aqui eu joguei as imagens, certo? Então, você precisa jogar nesse tipo de local para esse serviço conseguir pegar essas imagens. Você também consegue fazer isso em código, mas já joguei na mão mesmo, né? Que é simplesmente carregar e selecionar a imagem que eu quero carregar. Certo? Mas você consegue fazer isso com código, com a API, faz tudo isso automatizado. Então, né? Eu salvei no bucket Grupo Machine Learning e eu salvei na pasta imagens e a foto é regis.jpg. E a imagem que eu quero buscar essa foto dessa pessoa é a imagem foto com Regis, né? Que é a outra foto. Vou executar aqui. Eu executei, estou chamando a API que está utilizando esse serviço, pegando essas duas imagens, passando a rede neural, comparando e me retornando um JSON que me diz aí as informações que eu quero. Por exemplo, só mostrar aqui o JSON completo. Olha, tem muita informação. Tem muita informação. E aí você consegue filtrar só o que você quer. Por exemplo, source image face, né? Onde está a face na imagem que eu estou utilizando para dizer quem é a pessoa. No caso, essa Regis aqui, ó. É a foto que tem o Regis a tela toda, né? Então ele está dizendo aqui, ó. Bound box, que é a caixinha, ele tem comprimento tal, altura tal. No caso, isso aqui é normalizado, é de 0 a 1. Então, eu tenho que multiplicar pelo tamanho da imagem. Eu vou mostrar mais na frente. E aqui é o ponto, certo? X e Y lá dessa imagem. E aqui é a confidência, para dizer quanto ele tem certeza de que aquela imagem, aquela região é uma pessoa.
certo? Tem 100%, ele sabe que é uma pessoa. E esse outro aqui é face match. No caso, é a imagem que eu fiz a busca, né? Ele me retornou, dizendo que tem uma similaridade de 97%, tem uma face, bounding box, que está nessa região aqui, certo? E aqui tem várias informações, por exemplo, onde está o olho direito, onde está o olho esquerdo, onde está a boca, certo? Então, no caso do olho esquerdo ele não deu, porque a imagem do resto está meio torta, assim, dá para ver o olho esquerdo. Mas já tem várias outras coisas aqui. Posição, enfim, tem muita coisa que dá para utilizar para outras aplicações. Então, aí aqui eu só vou carregar a imagem aqui localmente para poder plotar, certo? Então, eu vou carregar a imagem Regis e a foto com o Regis. Carreguei. E aqui eu vou fazer só a parte de desenhar a caixa. Então, eu preciso dizer que, como é normalizado, né, esse valor aqui, ele está entre 0 e 1, eu vou ter que dizer que o comprimento, a altura, a posição, vezes os shapes aqui, né? Para ser baseado no comprimento real da imagem, né? A altura real da imagem. No caso, eu vou ter um valor real de comprimento e altura. Isso para a foto que tem o Regis e a foto com o Regis, né? No caso, essa foto e essa outra foto aqui. Então, eu peguei essas informações. E aqui eu vou simplesmente desenhar. Então, eu estou chamando cv2.rectangle, né? Estou desenhando um retângulo na imagem Regis, na posição. Aqui é o XY e aqui é o comprimento, certo? Isso aqui é só a cor e aqui é a grossura da linha. Então, eu desenhei nessa imagem e nessa outra imagem, certo? Então, eu vou rodar aqui. Então, ele diz que essa foto, né, se encontra aqui. No caso, está correto, né? Então, essa aqui vai a primeira parte. Então, a gente já conseguiu fazer a busca de uma face utilizando o serviço da Amazon. Outro serviço também que a gente pode utilizar, outra coisa que a gente pode utilizar, né, é a detecção de textos. Então, a gente pode ter essa imagem aqui, né, que é um homem segurando uma placa com várias informações, CEP, o bairro, né, a avenida. Caso aqui também tem um texto no capacete dele. Então, simplesmente aqui eu vou carregar a imagem. Forró medonho aqui fora. Então, seguindo a mesma ideia, já instanciei o cliente aqui, né? Recognition, eu consigo ter todos os serviços aqui em mão. Então, eu posso chamar o cliente ponto detect text. Ele vai seguindo aquele mesmo caminho, né? Passa a imagem de onde está. E aqui já tem um JSON, né? Que já me explica as informações daquela imagem. Por exemplo, no caso aqui nesse JSON aqui, ele já informa, por exemplo, cada texto que ele é encontrado e onde está. Por exemplo, aqui o primeiro texto que ele detectou foi esse LCINGNH, certo? Muito louco aqui. Mas depois a gente vê mais ou menos onde é. No caso, ele fala confidência, ele dá um ID, que a gente pode trabalhar em cima dos IDs do texto encontrado. Então, assim, tem muita possibilidade de fazer. Aí, na parte de geometria, ele diz onde está o bounding box. No caso, mesma ideia, né? Comprimento, largura, altura. Só que os textos podem estar inclinados, aí isso aqui não funciona bem, né? Porque você vai desenhar um quadrado, um retângulo, assim, sem inclinação, né? Só um texto, só um quadrado assim. Então, para tirar esse problema, o serviço também já retorna um polígono, que é onde está cada ponto. X e Y, X e Y, no caso, os 4 pontos que vão fazer uma caixinha para desenhar onde tem texto. Então, aqui outro texto que ele encontrou, avenida, outra de mesmo onde tal. Mesma informação de onde está a caixa, Inocêncio Seráfico, que é o nome da rua aqui. Inocêncio. Enfim, várias outras informações. No caso aqui, a gente consegue ver que ele detectou entro, que é o centro aqui, né? Só que o C está coberto. Então ele não pegou o C. Enfim, tem várias informações aqui que a gente pode utilizar. Aqui, nesse código aqui, simplesmente eu estou pegando cada texto que ele detectou, certo? E estou passando cada ponto do polígono, certo? Aqui, ó, cada ponto do polígono. Eu estou pegando X e Y e estou salvando aqui numa lista para depois desenhar aqui, certo?
Então aqui eu passei a imagem, os pontos, e como eu estou passando no foto, eu desenhando todos os polígonos de todos os textos encontrados. Então aquela primeira palavra estranha, ó, tá aqui, ó, no capacete dele. Ele detectou Avenida, Inocêncio Serafim, bairro, o CEP. Então a gente conseguiu pegar todas as informações. Então a gente consegue usar o mesmo princípio para poder pegar placas de carros ou pegar lojas que estão em imagem de rua, por exemplo, na imagem de uma rua, você quer saber as lojas que tem naquela rua. Então você consegue, sei lá, pegar logo daquelas lojas e tentar traduzir o texto, né, pegar o texto. Então, assim, tem muita possibilidade o que fazer, né? Para testar uma ideia ou até para fazer em produção. Agora, só outra aplicação também, que é detectar objetos. Então, seguindo a Uma, mesma ideia, né? Só uma carrega. aplicação, Oi? Johnny, uma aplicação aí pode ser também de, por exemplo, detectar qual o número de uma residência no meio da rua, né? Isso, pode ser. Porque o cara Então, assim, vai, tipo assim, aquele Google Street View, ele sai andando na rua, vai pegando vai batendo fotos, né? E nessas fotos sai o número das casas. Às vezes eles até borram esses números, mas poderia anotar exatamente a posição, né? sim, pois é. Quando alguém for pesquisar por um endereço, coloca o endereço e o número e ele conseguiria detectar automaticamente onde fica, né, com uma precisão grande. Sim, muito massa. Aí, continuando aqui, detecção de objetos, né? Que é aquele mais padrão que a gente vê, que é, sei lá, detectar classes de informações, né? Onde tem um carro, onde tem uma pessoa, onde tem, enfim, várias coisas, né? Várias possíveis classes. E o Google tem muitas classes, né? Nesse modelo de classificação deles. Então, o Google não, desculpa, a Amazon. E a gente pode utilizar esse serviço, né? De uma maneira muito fácil sem precisar programar. Então, sim, na mesma ideia. Eu vou só carregar a imagem e que vou passar a mesma ideia, né? Só que ó, aqui é outra função, detect labels, que é, né, detectar classes aqui nessa imagem. Eu só simplesmente passo a imagem, passo o bucket, eu consigo ter o retorno, né, do, do JSON aqui. Aqui já são as labels. Uma coisa muito interessante do que ele faz aqui é que assim, ele vai dar várias classes, só que é como se uma classe dependesse da outra. Então a gente consegue, sei lá, por exemplo, aqui, ó, transporte, né? Transporte, enfim, transporte. Ele deu uma confidência muito alta, né? Que é uma acurácia, né? Muito alta. Só que ele não tem instâncias. Por quê? Porque nesse mesmo local ele encontrou um automóvel, certo? Que o automóvel ele tem um parente transportation, então é como se fosse uma classe que ela está dentro de outra. Então, por exemplo, eu sei que o automóvel é mais, como é que se diz, restritivo, né? Então ele selecionou o automóvel. Só que assim, também não tem nada. Então, a próxima aqui foi um carro. Então ele sabe que esse carro está dentro de automóvel, dentro de transportation. Então você consegue meio que criar, por exemplo, detecta só o que realmente é a classe mais exclusiva, né? Aqui, no caso, o carro. No caso aí que ele já falou, onde tem a instância de carro. Aí, em cada posição, aqui é um array, né? Uma lista. Ó. Cada posição vai ter o bounding box de onde está aquele carro, né? Que é aquela caixinha. Então, seguindo a mesma ideia. Então, aqui a gente tem um bounding box e aqui a gente tem outro, tá vendo? Então, tá querendo dizer que tem dois carros nessa imagem. No caso, esses dois carros aqui. No caso, ele disse que é parente de veículo ou parente de transportation. Aí aqui também vai passar umas informações, pessoas, é uma pessoa que ele encontrou, onde está a caixa, certo? No caso aí, mais informações, né? Humanos. No caso, ele encontrou, só que pessoa é mais, enfim, né? Não sei diferente. Enfim, tem roda, tem várias informações aqui que ele encontrou, certo? Então, só aqui é só para mostrar um exemplo, né? Dois aqui que é onde está o carro. Então, carro, e aqui, trabalhando com JSON, a gente consegue pegar exatamente a posição de cada informação que a gente está querendo utilizar, certo?
Aí aqui é só para desenhar. Então, para cada classe detectada, para cada instância, né, daquela classe, eu quero desenhar um bounding box, né, a caixinha que vai dentro aquela classe. Vou rodar aqui. Então, aqui ele encontrou, ó, ele tem duas pessoas. No caso, quando eu rodei a primeira vez, eu não tinha percebido que tinha uma pessoa aqui. Dois carros, mas tem um senhor aqui dentro do carro. E ele pegou, assim, uma imagem bem difícil de pegar, né? E ele pegou tranquilamente a caixinha de onde tá o cara. Então, ele pegou duas pessoas e dois carros. Certo? Então, assim, esse aqui foi o uso do Recognition, né, em algumas aplicações. Só que eu também queria mostrar outra coisa, assim, não do Recognition, mas do que a gente pode fazer na Amazon. Por exemplo, a gente sempre utiliza o Colab, né, para rodar os experimentos e, assim, o Colab tem aquela limitação de trabalhar 6 horas e 6 a 8 horas, né, não lembro. Enfim, tem um tempo limitado que a gente pode rodar, assim, não é tão bom, você, enfim, assim, tem alguns empecilhos que você tem quando está usando o Colab. Mesmo sendo de graça, é muito bom utilizar, mas assim, o Colab ele é baseado em outros serviços do Google Cloud, certo? De outros serviços de nuvem. E eu só queria mostrar para vocês como utilizar um serviço melhor de desenvolvimento do seu código de computação, de data science, machine learning, de uma maneira assim, bem melhor de fazer, certo? Então, ao tempo final aqui, eu só vou mostrar isso, que eu acho muito interessante saber. Então, assim, vocês vão precisar criar uma conta no Google Cloud, você vai botar Google Cloud, criar conta, e você automaticamente ganha US$ 300 para você utilizar. Então, assim, para disciplina, para esse tipo de coisa, você tem dinheiro suficiente. Eu estou aqui com quase um ano já e não gastei esse dinheiro ainda. Então, gastou US$ 1.000, R$ 1.000 aqui ainda para gastar. Então, aqui, depois que vocês criarem a conta, vai ter projeto, vai ter várias informações aqui, e vocês vão lá embaixo, né, em, lá embaixo, aqui, inteligência artificial, e tem AI Platform. E aqui tem várias informações de como colocar, tipo, como colocar serviços de machine learning em produção, como rotular dados. Então, o Google tem pessoas que rotulam dados, então você consegue passar dados para lá, passa o que você quer rotular e eles vão rotular para você. Eles falaram que era pessoas, né? Mas enfim, não acredito muito não. Mas enfim, você consegue também criar notebooks, esse serviço aqui. Então, é praticamente o Colab, só que é uma versão bem melhor, que é o Data Lab. Você consegue criar uma instância aqui, ó. Você diz o que você quer fazer, ó. TensorFlow, PyTorch, CUDA, Python, R. Então, aqui no Python já tem um Panda, Scikit-learn, tem muitas bibliotecas já, OpenCV. Então, você simplesmente escolhe, cria uma instância e você cria. Você também pode personalizar a sua instância, dizer quantos CPUs você quer, quanto de RAM, quanto. Assim, você tem. Você pode botar uma máquina bem para rodar, sei lá, o seu algoritmo em 2 minutos, ele rodaria em 2 horas em outro, entendeu? Então, você acaba gastando menos, escolhendo uma máquina bem robusta, né? Mas você também pode escolher GPU, então tem várias informações. Então, assim, é muito bom de utilizar esse serviço aqui. Quando eu vou fazer alguma coisa que eu não consigo rodar no meu computador, eu utilizo esse serviço. Que ele roda tranquilo, você consegue colocar aqui, sei lá, até 100, 128 GB de RAM. Então, tem muita coisa para fazer aqui. Então, aqui eu estou criando uma instância, né? Que é vai ser meio que um Jupyter Notebook, só que é uma máquina rodando com o Jupyter tudo instalado lá. Então, eu posso aqui simplesmente clicar em abrir o Jupyter Lab, que ele já vai me dar uma aplicaçãozinha, né? Que nem um Colab, só que assim, é bem melhor. Então, consegue escolher a versão do Python, você consegue fazer o upload de pastas, ou até baixar dos seus próprios arquivos que estão em nuvem também. Então, assim, é muito legal. E, inclusive, você pode abrir um terminal, caso vocês não queiram, né, usar aqueles comandos mágicos do Jupyter Notebook. Você pode abrir aqui e, sei lá, baixar alguma informação que você quiser.
ou fazer alguma coisa na sua máquina, instalar alguma coisa, certo? Então, certo, ó. Então, mesma ideia do Jupyter, só que ele é bem melhor, bem mais rápido, e você não é desconectado, né? Você roda quando você quiser, enquanto você tiver dinheiro para gastar, né? No caso, aqui é de graça, né? Por enquanto. Então, vários dólares aqui ainda. Então é isso, gente. Então, a gente pode upar o nosso código para cá, as imagens e rodar tudo aqui, certo? Beleza? Então acho que é isso mesmo. Eu queria mostrar esse serviço e Recognition, então já mostrei. Sobrou até tempo, né? Achei que ia demorar um pouco mais. É bom que a gente abra Então é isso, perguntas, pessoal. né? Quem quiser perguntar, Tem alguma dúvida? pode perguntar pelo chat ou pode perguntar falando mesmo. E Johnny, tu pode botar teu rosto aí, pra gente te conhecer, quem não te conhece. Então, bota a minha cara. Como é? Eu não tô escutando. Oi. Pra Tá falhando aqui, ali. tu colocar teu rosto A aí. minha cara. Ah, por favor, para não, então. Tu mostra a minha, eu tenho que Como mostrar a que tua para isso também. aqui? Agora, Tá vendo minha cara aqui? é, levanta só um pouco a tela aí. Ah, beleza. Tá vendo aí? Agora sim. Então, eu já falei, meu nome é Johnny, né? Eu trabalho. Assim, eu trabalho com recuperação de informação. Inclusive, eu quero mostrar o que eu trabalho depois, em outro encontro. Que a gente pode até, sei lá, utilizar machine learning nos problemas de recuperação de informação. Também tem muito onde aplicar, né? Então é isso, né? Depois a gente se encontra de novo.